Segundo Reis, capítulo 9. Segundo Reis, no capítulo 9. Hoje nós tivemos um tempo muito produtivo, um tempo muito abençoado, glória a Deus. Fomos ricamente abençoados. Aleluia. Segundo Reis, no capítulo 9. Quando Jeú é ungido como rei de Israel. Vamos ler, então, a partir do versículo 1. Todos acharam? Nos diz assim: Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: Cinge os teus lombos e leva contigo esse vaso de azeite e vai-te a Ramote Gileade. E lá chegando, vê aonde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e faze-o levantar-se do meio dos seus irmãos e leva-o à recâmara interior. Toma um vaso de azeite, derrama-o sobre a cabeça e dize: Assim te diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi pois o moço, o jovem profeta, a Ramote Gileade. E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. E ele lhe disse: Capitão, eu tenho uma mensagem para te dizer. E perguntou-lhe Jeú: E qual de todos nós? E respondeu-lhe ele: Para ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. E o jovem derramou-lhe azeite sobre a cabeça e lhe disse: Assim te diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos seus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, e toda a casa de Acabe perecerá. E eu exterminarei de Acabe todo o sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel, porque eu farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Dito isso, abriu a porta e fugiu. Curve a sua cabeça. Pai, nós entendemos que aquele que completou a boa obra é fiel para concluir. E nós não queremos deixar obras inacabadas no espírito de homens e mulheres de Deus que estiveram conosco nesses dias. Eu sei que o Senhor ainda tem algumas amarrações para que elas venham concluir o teu propósito na vida de cada pessoa. Eu sei que o Senhor ainda tem conclusões para construir esse conceito, construir essa ideia e conseguir colocar as peças do quebra-cabeça no seu devido lugar. Por isso nós pedimos a tua revelação, o teu entendimento, a tua compreensão, e nós não queremos apenas ouvir mais uma palestra, apenas ouvir mais uma ministração, mais uma palavra, mas nós queremos uma bússola. Nós queremos um norte, nós queremos um rumo, nós queremos algo que realmente nos direcione ao centro da tua vontade. Nós queremos entender o teu coração, nós queremos compreender aquilo que se passa no teu trono. E é por isso que nós estamos aqui. Por isso nos leva a esse lugar, Senhor. Nesta noite, nós pedimos a tua orientação, a orientação do teu trono, em nome de Jesus. Amém, queridos? Para nós concluirmos as palavras desse seminário A Visão do Céu, eu quero falar sobre a grande matéria-prima da conclusão do propósito de Deus na terra, que são as pessoas, os filhos de Deus, aqueles que possuem o DNA do céu, aqueles que possuem marcas muito particulares de alguém que serve o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu quero falar sobre os improváveis, pessoas que na expectativa humana, pessoas que dentro de uma lógica natural, pessoas que dentro de possibilidades não ocupariam os lugares que ocupam, não fariam as coisas que fazem, não fluiriam da maneira que fluem, mas são pessoas improváveis. Sabe,
Aquelas pessoas que durante muito tempo deram tantos problemas na família e já ninguém mais tem nenhum tipo de expectativa, nenhum tipo de pensamento ou sentimento em relação àquela pessoa, porque já desistiram, se desestimularam, se frustraram, já não tem mais medidas de paciência para superar aquelas situações, mas de repente essa pessoa, ela é realmente levantada do monturo, do esterco e colocada em lugares de príncipes, e sobre ela é estabelecido um propósito eterno, e essa pessoa, ela começa a fluir, ela começa a romper, ela começa a alcançar novos níveis no espírito, e ela surpreende a todos, porque ela não construiu nada pautado nas expectativas humanas, nem mesmo construiu nada pautado na sua própria vontade, naquilo que possuía de dons ou talentos ou recursos, mas ela está sendo usada milagrosamente e poderosamente nas mãos de Deus. Pessoas que não têm os recursos para fazer e conseguem fazer. Pessoas que não têm a capacidade de falar e conseguem falar. Pessoas que não têm a capacidade de desenvolver determinados ministérios, mas quando você olha, a pessoa recebe uma capacitação do alto, uma virtude que desce do céu, e inexplicavelmente essa pessoa começa a frutificar e produzir de uma forma extraordinária no reino, e ela começa a ser usada por Deus como modelo de referência para toda uma geração. Isso é possível em Deus. E é sobre essas pessoas que eu quero falar. Pessoas sem pretensões. Repita assim comigo: sem pretensões, sem segundas intenções, sem interesse com o céu, sem jogar ou negociar ou trocar ou fazer escambo ou negócio com o trono. O que nós temos vivido nesses últimos dias é uma igreja que enxerga Deus como um grande Papai Noel sentado no trono e com um grande saco de presentes, aonde as pessoas vão somente para pedir, somente para negociar, somente para barganhar, para querer mais e mais, mas elas não estão ali para buscar a face de Deus, elas estão ali somente para arrancar das mãos dele aquilo que é de interesse próprio, buscando as suas ambições humanas e pessoais. E Deus está dizendo, está chegando um tempo de pessoas que não negociam mais comigo, mas que estão disponíveis para ser a minha voz na terra, os meus pés na terra, as minhas mãos na terra, para agir por intermédio da minha palavra, para agir debaixo do meu espírito, para fluir de uma forma tremenda e sobrenatural, de acordo com aquilo que eu liberar. Pessoas que estão debaixo da glória de Deus. Queridos, se nós contextualizarmos essa situação aqui de 2 Reis, nós vamos ver que existe muita similaridade com o tempo que nós estamos vivendo hoje. É uma palavra muito contextualizada mesmo. Jeú aqui, ele foi ungido rei sobre Israel para quê? Para destruir a casa de Acabe, porque Acabe havia ferido o coração de Deus. A Bíblia diz que nunca houve um homem tão terrível como Acabe, que por causa da sua mulher se desviou dos caminhos do Senhor e instituiu tudo aquilo que era injusto na nação. Ou seja, um rei passivo, negligente e omisso com as suas responsabilidades diante da vontade do céu. Um lugar que estava totalmente desmoralizado. As pessoas já não tinham padrões, as pessoas já não viviam princípios. Tudo aquilo estava corrompido. Por quê? Porque o rei estava fazendo aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. E Jezabel, a sua mulher, ela era uma bruxa, uma feiticeira, uma sacerdotisa de Astarote. Ela havia manchado aquela nação com requintes de crueldade, matando os profetas de Deus, decapitando homens que eram a palavra do céu. Ela havia instituído postes ídolos como grandes pontos de idolatria, e ela tinha suas prostitutas cultuais que se deitavam com os sacerdotes, e essas crianças que eram geradas a partir disso, o fruto dessa procriação profana era colocada em sacrifício pagão diante dos altares dos demônios de imoralidade. Você imagina o que é isso diante de Deus? Um lugar de perversão sexual, de perversão da identidade, de desequilíbrio, de doença. As pessoas estavam totalmente perdidas, sem rumo. As pessoas não tinham mais noção do que era certo e do que era errado, do que era justo, do que era injusto, do que era santo, do que era profano. Elas não tinham direcionamento da parte do céu. E aí Deus levanta um discípulo. Eu fico pensando por que aqui Deus não escolheu Eliseu para ir, ou Elias para fazer. Embora eles tivessem trabalhado e se envolvido e se comprometido com essa visão do céu para estabelecer esse governo, trabalhado de uma maneira com conexões
proféticas para o destino da nação. Quem foi? Foi um discípulo da escola de profetas. O menino, o moço, foi escolhido para essa missão. Alguém sem renome, alguém sem importância, sem visibilidade, alguém sem qualquer tipo de expectativa humana é escolhido para instituir o novo rei sobre Israel. Agora presta atenção. Esse rapaz ele foi escolhido para ungir o novo rei sobre a nação de Israel, que pudesse destronar o governo da manipulação e do controle. Olha a responsabilidade disso. Ele foi escolhido a dedo para uma missão de ungir um novo rei, selecionado para levantar o homem que destronaria a manipulação e o controle e instituiria um novo governo, o governo da adoração genuína naquele reino. Um rapaz que não tinha nome, mas tinha identidade. Repita assim comigo: pode ser que na minha vida ninguém saiba meu nome, mas eu tenho uma identidade. Queridos, isso precisa ser muito claro para você. Esse rapaz, ele não tinha um nome, mas ele tinha uma identidade. Ele sabia de onde ele vinha, para onde ele ia. Ele não estava estampado nas capas dos CDs, nas capas dos DVDs. Ele não tinha sua ministração publicada na internet. Ele não estava na mídia. Mas ele era alguém que foi usado por Deus estrategicamente por um tempo de crise. Deus está selecionando pessoas nesse tempo, que talvez elas não sejam reconhecidas no meio humano, mas elas são reconhecidas no céu. Eu sempre oro para Deus e digo: Senhor, que eu seja o maior indigente na terra, mas que eu seja reconhecido no céu. Porque basta uma palavra de um homem alinhado com o céu e os demônios correm, e as coisas podem ir para o lugar. Agora é incrível quando, naquele contexto em que os discípulos eles tentam expulsar demônios em nome de Jesus, e o próprio demônio dizem: olha, a gente conhece Pedro, Paulo, enfim, mas a vocês quem são? Porque talvez os seus nomes eles eram reconhecidos naquele grupo, mas eles não eram reconhecidos no reino do Espírito. Por isso que eu continuo lhe dizendo, a mensagem desses dias é nos desconectarmos dos padrões terrenos e nos conectarmos aos padrões celestes. É isso. Você pode não ter um ministério de uma envergadura internacional, mas se você fluir exatamente debaixo do chamado e do propósito eterno de Deus, sendo a resposta para essa geração, querido, você vai surpreender o céu e você vai responder sensivelmente ao coração de Deus. Porque no reino não existem posições de poder, porque a autoridade no reino é recebida no caráter, ela não é recebida numa função, num cargo. Então, se eu tenho um caráter refinado e alinhado com o céu, se os meus sentimentos, pensamentos e as minhas intenções, elas estão cumprindo uma proposta do céu, então eu posso dizer que a autoridade virá sobre a minha vida, a unção virá sobre a minha vida, e eu poderei, em nome de Deus, em nome de Jesus, trabalhar para cumprir o propósito na terra. Nós precisamos entender que a base de relacionamento no reino não é por interesse, por pessoas que podem ser para mim as escadarias do sucesso e da realização pessoal e ministerial. Porque eu não olho para as pessoas de uma forma com que as pessoas podem contribuir para o meu crescimento. Não. Porque a base de relacionamento no reino se chama honra. Quando eu considero o outro superior a mim mesmo, e eu me coloco numa posição de sempre aprender, em humildade, quebrantamento e simplicidade, e nunca querer ser mais do que as outras pessoas que estão comigo. Queridos, honra. Porque o valor de alguém do reino não está na sua capacitação intelectual, não está nos seus padrões terrenos, mas o valor de uma pessoa do reino está na motivação do seu coração. É o que o pastor Rodrigo acabou de falar no dízimo da oferta. Se Deus olhar para a intenção do coração de alguém, gente, e ele enxergar pureza, ele tem a matéria-prima para ele trabalhar e fazer a sua vontade. Portanto, no reino, a prioridade jamais será o nosso nome. A prioridade no reino sempre será o propósito. Mesmo que o meu nome não apareça, mesmo que o meu eu não seja conhecido, mesmo que as pessoas nunca tenham ouvido falar de mim, mas se eu estiver cumprindo o propósito de Deus,
eu sei que eu sou apenas um elo de algo que Deus está construindo para a eternidade. Quando Deus nos escolheu para entrarmos num chamado, para entrarmos numa vocação, é porque Ele olhou para o nosso coração, Ele olhou para a intenção pura, Ele olhou para a motivação pura, Ele olhou para um sim totalmente aberto para aquilo que nós estávamos aceitando. Ele não nos escolheu porque nós sabíamos algo, Ele nos escolheu pela nossa disposição em dar uma resposta ao céu. Ele olhou para nós e Ele descobriu que a gente podia fazer aquilo, porque a gente queria fazer aquilo. Para vivenciarmos o propósito, o caminho, queridos, jamais é crescer. Sabe que eu vejo hoje ministérios chamados ministérios de colcha de retalhos. Nós olhamos para um ministro de louvor e nós vimos de repente a ministra liberando uma palavra com os grunhidos de uma determinada adoradora, com os beques de determinada intercessora, ou seja, ela vai copiando padrões já estabelecidos ao invés de buscar a verdadeira identidade dela em Deus. Às vezes você olha uma pessoa cantando, às vezes o jeito de tocar é de um cantor, o jeito de falar é de outro cantor, o jeito de ministrar é de outro cantor, porque ele está copiando padrões já estabelecidos, mas ele não entendeu o que Deus está falando. Às vezes você vê uma pessoa pregar e você vê a pessoa copiar exatamente o padrão e o comportamento daquela pessoa que a inspira. Não que seja errado você buscar alguns modelos de referência e ter algumas pessoas que realmente venham inspirar você no ministério. Mas quando você abre mão da sua própria identidade para abraçar a identidade de outro, algum problema tem. É porque você não sabe quem você é. E deixa eu te dizer uma coisa, querido, unção é igual uma cachoeira. Um passinho para o lado e você vai estar totalmente fora daquilo que está descendo do céu. São Davis em armaduras de Saul. Você precisa dar o passo debaixo da cachoeira de unção que desce do trono de Deus, para que toda a habilidade liberada sobrenaturalmente seja descarregada sobre a sua vida e você possa fluir naquilo. Quantos estão me entendendo? É para esse lugar que Deus está nos levando. Porque, queridos, muitas vezes nós associamos unção com visibilidade ministerial. E porque as pessoas estão na mídia, e porque as pessoas são reconhecidas, e porque as pessoas têm seus nomes estampados nas capas dos CDs, dos DVDs e por aí afora, essas pessoas então são dignas de ser copiadas. Mas você não conhece seu casamento, você não conhece sua vida financeira, você não conhece a maneira com que ela se relaciona com as pessoas que trabalham com ela, você não conhece o seu dia a dia, você não sabe o quanto ela ora, você não conhece os bastidores, você não conhece a vida secreta. E talvez aquilo que você esteja levando para a sua casa e a pessoa que você esteja copiando não é nem um terço daquilo que Deus pode fazer através da sua vida, cumprindo o propósito. Nós temos uma dificuldade de associar unção à visibilidade. Por quê? Porque as pessoas são reconhecidas, então estão sendo usadas por Deus. E as pessoas que não são conhecidas, então, quem é que está as usando? Não, queridos. Tem muita gente boa fazendo coisas em secreto. Tem muita gente boa fazendo coisas escondidas, porque o padrão do reino nunca é crescer. Lembra que eu falei? O padrão do reino é desenvolver. Mas a maneira correta de buscar a unção jamais é subir essas escadas, mas é cavar. É cavar. É construir bases sólidas. Repita comigo, fundamento. E se nós não construirmos esses lugares sólidos, embasados na palavra de Deus, embasados na revelação que vem do céu, estruturados numa palavra de saúde, de equilíbrio para a noiva de Cristo, nós vamos cair. Porque os fundamentos estão totalmente comprometidos e não tem como sustentar algo em cima de bases erradas. Ao invés de aparecer, nós deveríamos nos preocupar em construir bases sólidas. Ao invés de querer que o nosso nome tenha visibilidade, nós deveríamos nos ocupar em construir fundamentos. Ao invés de fazer acontecer o nosso ministério, despontar o nosso chamado, nós deveríamos nos ocupar muito mais em construir coisas que são fundamentais para que o evangelho aconteça através das nossas vidas. Achamos que subir em Deus é estrelar. Achamos que subir em Deus é aparecer. Querido, subir com Deus tem uma dinâmica completamente da dinâmica humana. Sabe o que é subir com Deus? É descer para nós mesmos.
é descer nas escadarias do quebrantamento, da humilhação, é ser moído. Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra em Jeremias diz, para o profeta descer à casa do oleiro e ver como o oleiro trabalha. Você sabe o que isso significa? Que para entender como Deus trabalha, a dinâmica do céu, a forma com que Deus lida com as coisas, eu preciso descer. Que estranho, eu preciso descer para subir. E o mundo diz que eu preciso subir para aparecer e estrelar, porque daí Deus vai me usar. A religião diz isso. A formatação religiosa das igrejas evangélicas hoje nos leva a essa compreensão errada, porque desprezou a cruz. Queridos, quanto mais você mata do seu eu, mais Cristo vive através de você. Quanto mais você abnegar a sua vontade, os seus desejos, quanto mais você fechar o seu coração para as propostas da sua carne, mais Cristo vai viver através de você. Que seja nossas palavras de Paulo, que já não vivo eu, mas Cristo vive em nós. E Cristo em nós é a esperança da glória, mas não uma glória construída por mãos humanas, da fama, dos cartazes, dos confetes, não. A glória incorruptível, que não é produzida por mãos humanas. Queridos, não é pecado nós sermos humanos, pecado é nós sermos naturais. Você pode ser normal, mas você não pode ser natural, porque o homem natural está ligado a uma carnalidade, ele não sabe lidar com as questões do céu. Nós precisamos adentrar nesse nível espiritual, de compreensão sobrenatural, para baixar do céu os projetos corretos, e não adulterar a receita como ela é. Nós queremos tanto ser usados por Deus, nós queremos tanto fluir no nosso ministério, romper no nosso chamado, mas como é que Deus vai ocupar algo, se esse algo não está vazio? Eu gosto muito da palavra de João capítulo 2, da transformação da água e do vinho. E uma das orientações que Jesus passa para Maria, para que ela então oriente os serventes, é que todos os vasos, todas as talhas que eram usadas para a purificação dos judeus estivessem o quê? Vazias. O problema é que nós estamos cheios de nós mesmos. E como é que Deus vai entrar se nós estamos totalmente transbordantes de eu, repletos de nós? Não tem espaço para o Senhor, e nós brigamos com o céu, as coisas não acontecem, o ministério não flui, a vocação não rompe, e tantas promessas retidas, e a coisa não vai. Faz uma autoanálise, seja crítico com você mesmo, se olhe na frente do espelho e enxergue que talvez nós estejamos muito cheios de nós mesmos, e Deus não está tendo espaço para lidar com a nossa existência. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, para que Deus possa nos encher. Queridos, quanto menos você tiver de você mesmo, mais suporte você terá para superar as lutas e as dificuldades. Presta atenção, quanto menos eu existir no seu caráter e mais de Jesus existir na sua vida, presta atenção, muito mais força, vigor, autoridade, discernimento você vai ter para lidar com as questões do dia a dia. Sabe por quê? Porque não é mais você que está lidando com as coisas, é Cristo em vós, trabalhando por intermédio de você. Eu gosto muito de uma brincadeira que o pastor Irineu faz. Ele diz assim, que um dia uma irmã disse: pastor, é só Jesus na causa. E ele disse que ele tinha ouvido tantas vezes esse jargão evangélico, que ele parou e disse assim para a irmã: não, irmã, não é Jesus na causa, é Jesus em você e você na causa. Porque nós queremos que Jesus haja nas nossas causas, mas Ele não tem espaço para agir na gente, nem através de nós. E como é que a gente quer lidar com as coisas da vida, se Jesus não está agindo através da nossa vida? Queridos, para que as suas fontes sejam Ele, a sua segurança sempre vai estar nele. Então não se ocupe de se defender,
Não se ocupe de brigar, não se ocupe de resolver, não se ocupe de colocar o seu pensamento em primeiro nível, não se preocupe em colocar a sua opinião, em compartilhar a sua razão, em querer ter a última palavra, não. Se ocupe simplesmente em estar nele e ele com você, porque ele não precisa de eu para trabalhar. Ele diz: eu sou. A palavra é muito clara. Quando todas as vezes que Deus, ele era questionado acerca da identidade, ele diz: eu sou o que sou. Então não precisa do eu para dar uma forcinha ou dar uma ajudinha. Queridos, a Bíblia é muito clara e repleta de muitos exemplos. Se você ler a Bíblia de capa a capa, você vai ver isso. Em Deus, o menor sempre vai se tornar o maior. O menor da casa, o menor desafiante, o mais fraco, o impotente, esse cara, o improvável, ele vai ser o maior desafiante. Aconteceu isso com José, o menor da casa, o levado como escravo, o vendido na casa de Potifar, que foi para a cadeia, se tornou o maior governador do Egito. Aconteceu com Gideão: Senhor, eu sou o menor da minha casa, mas ele foi que livrou a nação de Israel da mão dos adversários. Aconteceu com Davi, estava lá cheirando ovelha no pasto, mas o profeta ungiu como rei sobre Israel. Aconteceu com Josué, que estava ali caminhando com Moisés, mas de repente se torna o grande líder e coloca o povo dentro da terra, conquistando em nome de Deus. Por quê? Porque pessoas improváveis têm muito mais espaço para Deus trabalhar através delas. Todos eles são improváveis, porque o eu não tinha espaço para trabalhar. Era Deus que trabalhava. E Deus quer nos levar a um lugar em que os nossos títulos, eles não funcionem para tomada de decisão. Nós não tenhamos que mostrar os nossos cargos, posições, honrarias humanas para conseguir algumas coisas e dar carteiradas. Por quê? Porque os confetes já não farão mais diferença nas nossas vidas. Porque a nossa vida não está estabelecida em coisas humanas, em padrões humanos. Eu não preciso desse reconhecimento, dessa motivação produzida aí para conseguir fazer as coisas acontecerem na minha vida. Eu preciso ter uma dinâmica diferente. O que eu recebo vem do céu, e é o céu que me sustenta. Repita assim comigo: o que eu recebo vem do céu, e é o céu que me sustenta. Queridos, Deus tem um lugar no coração dele, onde o aplauso não nos contagia, onde os tapinhas nas costas não existem, onde as medalhas de honra ao mérito não existem, mas o que vale realmente é fazer a vontade de Deus, mesmo que você esteja sozinho, mesmo com medo, inseguro, frustrado na alma, mas no espírito com uma convicção de que você está no caminho certo. Nós, querido, ainda buscamos reconhecimento. O grande problema é que nós estamos viciados numa palavra: afirmação. Nós precisamos constantemente da aprovação das pessoas para nós nos sentirmos bem. Que as pessoas não apenas nos tolerem, mas que elas nos recebam. E nem sempre vai ser assim. Nem com Jesus foi assim. Porque seria conosco. E, queridos, se Jesus tivesse esperado um pouquinho de reconhecimento para morrer por nós, talvez hoje nós jamais estaríamos salvos, porque ninguém foi apoiar ele, mesmo os que estavam com ele o abandonaram. Mas mesmo assim ele foi, porque ele entendeu que ele precisava se esvaziar da sua glória e da sua condição de Deus, e se humilhar, e levar sobre si pecados que ele não merecia carregar, por cada um de nós. E ele não recebeu nenhum tapinha nas costas, nenhum confete, nenhuma honra ao mérito, nada, nenhuma palavra de afirmação, nenhum reconhecimento, nenhuma aprovação, a não ser do Pai. Mas ele sabia que ele estava caminhando no lugar certo para cumprir um propósito. A vida que Deus propõe para nós é uma vida que nasce da morte. É uma vida que não está na aprovação das pessoas. Quando ainda nós nos incomodamos no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, com a ameaça a tudo aquilo que é meu,
ao meu brio, ao meu nome, ao meu lugar, ou a mim, a minha reputação, a minha posição, isso é sinal claro que nós ainda precisamos aprender a não nos defender. Por quê? Porque o morto não tem honra. E nós ainda não morremos totalmente para nós mesmos. E Deus precisa fazer a gente entrar nisso. Queridos, você só unge outra pessoa quando você reconhece aquele nível de unção e autoridade. Aquele menino, ele poderia não ter nome, mas ele tinha conexões proféticas, ele entendia o propósito. Porque ele não teria sido escolhido em vão para ungir um rei se ele não soubesse o que aquilo significava para a eternidade. Ele era um profeta. Ele tinha compreensão clara e a visão do céu. O que está acontecendo nos dias de hoje? Tem pessoas levando outras pessoas em lugares que elas nunca visitaram no Espírito, que elas só ouviram falar. E como é que você vai conduzir outras pessoas em lugares irreais que você nunca visitou, você nunca esteve? Nós precisamos adentrar nesses lugares. Queridos, você só unge outra pessoa quando você já reconhece aquele nível de unção. Porque você vai fazer aquilo com entendimento claro do que aquele óleo pode fazer na vida daquela pessoa. Por isso nós ungimos as pessoas pelos propósitos que Deus estabeleceu na vida delas e não pelas competências humanas que elas têm. Por quê? Porque isso não é um lugar para ser ocupado. Isso não é uma empresa. Você tem funções para o cumprimento da vontade de Deus. Ponto. Queridos, só homens e mulheres maduros é que estão dispostos a se desprender de si mesmos. Sabe, criança que está brincando com uma coisa que dá muito valor, e quando você tira da mão, ela já começa a entrar em pânico e desespero e gritar porque ela estava brincando com aquilo que estava lhe dando prazer. Era um entretenimento. E muitas vezes nós vimos coisas importantes para nós sendo arrancadas das nossas mãos, e nós choramingamos igual crianças mimadas. Batemos o pé, descabelamos, desesperamos, porque nós somos imaturos ainda e não soubemos lidar com as coisas. Você já pensou que talvez seja Deus tirando essas coisas das suas mãos? Justamente para você aprender a ser muito mais generoso, a ser muito mais compreensivo, a amar as pessoas por mais que elas te traiam, a perdoar as pessoas por mais que elas te decepcionem. É Deus treinando e nos capacitando e nos levando a um nível de maturidade muito maior. Queridos, só homens e mulheres maduros estão dispostos a se desprender de si mesmos. O que está acontecendo é porque as pessoas, elas estão querendo a glória para si. Elas ainda querem ter razão. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A unção que Deus te deu não é para você. A unção que Deus te deu é para os outros. Muitas vezes nós queremos uma unção real, mas para nós. Por quê? Porque essa unção, ela significa poder. E tem pessoas que têm fascínio por poder, mesmo estando dentro da igreja. E que seus nomes não aparecerem, se elas não forem ouvidas, se elas não se relacionarem com as pessoas, se elas não ocuparem lugares de honraria, se elas não forem ouvidas, então elas começam a ter ataques terríveis. Por quê? Porque o seu eu está gritando muito mais do que o seu espírito. Muita carnalidade e muita alma para lidar com as situações. A unção que é dada a nós, querido, é para lidar com os outros. E Deus vai usar a sua vida para abençoar pessoas. Maturidade não tem nada a ver com idade. Maturidade tem a ver com responsabilidade. Entender que o propósito é muito maior do que a sua vontade. Entender que o propósito é muito maior do que a dor. Entender que o propósito é muito maior do que a dificuldade, que as decepções. O propósito sempre será maior do que a nossa dor. Repita comigo: o propósito sempre será muito maior do que a nossa dor. Querido, está na hora de nós sabermos quem nós somos e para que nós somos chamados. Porque se os nossos pés estiverem fincados nessas bases, aconteça o que acontecer, nós não seremos tirados do eixo e nem do trilho. Sabe que as plantas mais superficiais e de maior facilidade de serem arrancadas, elas são as plantas criadas em mangue.
Porque a quantidade de água é muito grande, elas não precisam fincar raízes. Você coloca a mão e já consegue retirar. É fácil. Agora vai num lugar árido para você ver o tamanho da raiz de uma palmeira, a profundidade que ela consegue alcançar, para conseguir alcançar o local freático e conseguir absorver a quantidade de água que ela precisa para a sobrevivência. É fundamento, meu irmão. Se as suas raízes estiverem fincadas numa palavra de Deus, nada e nem ninguém pode te tirar do eixo. Você sabe quem você é e você sabe para onde é que você está indo, e pouco importa se as pessoas reconhecem ou aprovam, porque você tem uma palavra e você tem uma visão vinda do céu. É por isso que esse moço precisava de duas coisas, aliás, de três coisas. A primeira delas, repita comigo: cingir os seus lombos. Chamaram esse moço e disseram: você tem que cingir os seus lombos, encher a sua almotilha de azeite e entrar dentro do arraial sem ser percebido e ungir Jeú como rei de Israel. Eram três fases do processo. A primeira delas fala sobre cingir os lombos, fala sobre nós alcançarmos o nível de maturidade, deixarmos de ser meninos. Mas nós somos tão infantis para construir as coisas, para lidar com as situações. Nós precisamos ser preparados interiormente pelo Espírito Santo para nós assumirmos a vontade de Deus. E a autoridade espiritual, ela vai estar ligada ao quê? À maturidade. Quanto maior for o seu nível de maturidade, maior vai ser o seu nível de autoridade no Espírito. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos discutido isso sobre esses dias. Sabe por que a gente tem apanhado tanto? Porque a pressa de Deus é maior do que o nosso tempo. E Deus estabeleceu coisas grandiosas sobre as nossas vidas. E nós recebemos uma dimensão e uma descarga de revelação no nosso espírito que é muito maior do que o nível que a nossa alma pode acompanhar. E sabe o que está acontecendo com as nossas almas? Deus está criando métodos intensivos de treinamento e tem vindo pancadão, é paulada. Para quê? Para treinar a nossa alma a acompanhar o espírito. Porque senão o Espírito vai estar lá na frente com um novo entendimento, uma nova revelação, uma nova compreensão, agindo no sobrenatural, e a alma vai estar aqui atrás, vivendo ainda imatura, infantil, negligenciando a sua posição. Então Deus tem que dar pauladão, sabe? Tratar a paciência, tratar o caráter, tratar a humilhação, quebrantar, sabe? Esmiuçar e moer, para que essa alma ela possa caminhar rapidamente para acompanhar essa mesma direção no Espírito e alinhar com a vontade do céu. Presta atenção, é isso que está acontecendo com a gente. Por isso que às vezes a gente diz: Senhor, eu não vou aguentar. Eu estou em crise, né, Alessandra? Eu não vou aguentar, eu estou ficando doido. Eu estou entendendo muita coisa que o meu espírito está compreendendo, mas a minha alma não acompanha. O que eu vou fazer? Espera a sincronização do céu, o alinhamento para o destino profético. Uma hora a alma vai alcançar o Espírito e os dois vão estar alinhados, e você vai conseguir estar no nível de maturidade que Deus espera para liberar a sua vontade. Aqui fala de um nível mais elevado de entendimento, fala de ter os nossos ombros responsáveis e preparados para assumir o propósito. Queridos, fala sobre os ombros firmes para carregar o peso da glória de Deus. Repita assim comigo: a glória tem um peso. E não é de qualquer forma se carrega a arca, meu filho. Nós precisamos preparar os nossos ombros espirituais para receber o que Deus tem. Sabe como é que a gente reconhece que o menino está crescendo? Quando a gente olha para os adolescentes, uma mão desse tamanho, uma cabeça menor, um pé maior, porque as coisas estão meio desacompanhadas. É muito engraçado a gente ver, bate em tudo, porque ainda a cabeça é de criança e o corpo é de adolescente, vai esbarrando em tudo que está na frente. Mas olha só o que acontece aqui. Os ombros do menino, eles começam o quê? A alargar. E você já vê que o menino está se transformando num adulto. Porque os ombros estão sendo preparados para novas responsabilidades. Os meninos, eles estão ficando mais firmes para conseguir carregar o peso de uma vida adulta. A palavra de Efésios no capítulo 6 diz: cingi os vossos lombos com o cinto da verdade. Cingir os lombos com o cinto da verdade. Sabe o que é isso? O cinto da verdade é uma das ferramentas de guerra espiritual no nível de batalha que consegue segurar todas as outras partes da armadura.
é quando você já lida com a verdade das coisas. Quando a gente é menino, a gente se engana para não tentar ver a realidade dos fatos, porque a gente não quer ter um encontro com aquilo que é real. Mas quando a gente cresce, a gente tem necessidade de enxergar as coisas como elas realmente são e ter um encontro com a realidade dos fatos, ter clareza dos acontecimentos para poder ter um encontro com a realidade. E a gente começa a passar agora a viver em verdade, transparência, dizer o que o coração sente. Segundo ponto, repita comigo, cheio de azeite. Queridos, uma das orientações é que ele estivesse com a motilha, com um odre repleto de azeite para derrubar sobre a cabeça de Jeú. Presta atenção aqui. Tudo o que nós fizermos sem óleo vai dar errado. Não adianta você ficar no ativismo, achando que você vai para o céu fazendo coisas práticas na igreja, porque você pode ter excelentes resultados no seu chamado e no seu ministério e estar sendo reconhecido, mas se você não ganha isso no joelho, através de uma vida de oração, para encher o seu depósito de azeite fresco, de ribeiros de óleo que descem do trono de Deus, tudo que você fizer vai dar errado. Você precisa de unção, meu irmão. Você já viu que azeite velho cheira mal? Você já deixou azeite usado e velho na sua casa por dias? Quando você passa na cozinha, você diz: meu Deus, mataram um bicho aqui. E você olha: esqueci aquele azeite usado. Está ali. Queridos, a unção de ontem foi para ontem. Deus tem uma nova medida de azeite para hoje, outra para amanhã. E eu preciso ir buscar isso no depósito, sabe? Eu preciso ir para Deus para receber isso que está disponível para mim. Eu não posso me contentar em fazendo as coisas. Sabe que nós nos tornamos muito profissionais. Nós nos tornamos muito técnicos, nós já sabemos o jeito certo de fazer as coisas. E a gente mata no peito e ganha de goleada. Às vezes nos 45 do segundo tempo a gente consegue virar o jogo. Por quê? Porque a gente vai se capacitando à medida dos anos e faz as coisas com excelência e com bons resultados. Mas não é isso que nos enche de azeite. O resultado disso não vai ser um resultado produtivo, porque azeite velho cheira mal, irmão. Nós precisamos sempre buscar renovos em Deus, novos horizontes, novos desafios, novas propostas, novas habilidades, melhorar, aprimorar. Isso está disponível para nós. Uma porta sem lubrificação, ela vai fazer muito barulho irritante. Ela vai incomodar todo mundo. Uma pessoa sem azeite, irmão, ela pode ser uma pessoa muito boa naquilo que ela faz, mas quando ela abrir a boca, ela não vai conseguir surtir efeito. Uma pessoa sem azeite, quando ela fizer alguma coisa, ela pode até conseguir fazer muito bem feito na sua medida, mas sem unção, aquilo não vai ficar para a eternidade. São coisas construídas por um tempo passageiro, por um momento, por um período de transição, mas não são coisas estabelecidas pela eternidade para o cumprimento do propósito de Deus. Deus está dizendo que nós não podemos mais nos guiar segundo uma geração de Saul. Saul, ele recebeu uma unção, mas só no primeiro estágio. A Bíblia diz que ele foi o quê? Achado com os ombros acima do nível daquela população e pela sua grande estatura, ou seja, ele tinha os ombros firmes para carregar, mas no momento da unção, meu irmão, ele não fluiu. Pastor Luiz sempre brinca que tem gente às vezes que é ungida com óleo de freio, que produz, faz e acontece, receber a unção apaga. Por quê? Porque o coração estava na proposta de um reconhecimento. O coração não estava no cumprimento de uma vontade do céu, não estava no cumprimento de um propósito. Saul, ele recebe uma unção, mas só no primeiro estágio. O segundo estágio, que é a unção mesmo, ela ficou de fora, que é a capacitação e a virtude do alto, a conexão com o sobrenatural, uma vida de princípios, uma vida de valores que fosse segundo o coração de Deus.
Por isso que foi levantado um segundo, foi levantado Davi, porque Deus não aguentou mais isso, fazer as coisas na força do seu braço, do seu jeito. Até sacrificar em nome do sacerdote ele fez, por causa do eu, por causa do destaque, por causa da fama, por causa da habilidade. Querido, não adianta derramar óleo sobre a nossa cabeça se a gente não sabe o que vai fazer com ele. É só perda de tempo. Não é um ato profético, é um ato presumido. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Isso fala de nós alcançarmos um novo padrão em Deus. As nações estão clamando por pessoas que estejam transbordando de azeite puro. Se você não transbordar de azeite, se os seus lagares não estiverem transbordando de mosto, se você não receber o novo de Deus todo dia, não vai dar. É priorizar o que Deus está dizendo. E o terceiro ponto, ir ao interior do arraial sem ser percebido. E eu te pergunto, quais são os desafios que você está proposto a cumprir em Deus? Você tem coragem, você tem audácia, você tem dinamismo, você tem capacitação, você tem um monte de coisa para realizar a sua vontade. Mas quando chega para fazer a vontade de Deus, você tem realmente posicionamento radical para tomar decisões em Deus, para cumprir o propósito do céu? Por que eu estou perguntando isso? Você sabe a briga que você vai comprar? Porque, querido, como nós vamos adentrar lugares desconhecidos sem preparo? Nós queremos muito entrar no interior do arraial sem ser percebido, mas nós não estamos com os nossos lombos cingidos e nós não estamos com a nossa motilha cheia de azeite. Portanto, nós não soubemos como adentrar em lugares em níveis desconhecidos, porque nós não temos fundamento e base para chegar nesses lugares. A nossa alma não está acompanhando o Espírito, ela não está alinhada com o padrão do céu. Como é que nós vamos adentrar lugares desconhecidos sem preparo? A visão de Deus é a soma do nível espiritual que você caminha, mais a esfera que você atua. Você sabe o que é isso? Em que nível você se encontra espiritualmente? E qual é a esfera que Deus te chamou para transformar? Isso está claro na sua cabeça? Isso está evidente no seu coração? Você vai ter que entrar em lugares importantes sem ninguém perceber você, mas você vai ungir reis naqueles lugares. Sabe o que é isso? É talvez o seu nome não ser conhecido, ninguém nunca ouviu falar de você, mas você vai ter acesso a esses lugares e causar transformações. A ideia era entrar com agilidade ao acampamento, derramar o óleo sobre a cabeça do rei e fugir sem ninguém perceber e ele não ser apanhado, para que ninguém soubesse aquilo que Deus estava fazendo em secreto. Será que Deus hoje, Ele pode encontrar pessoas com quem Ele possa compartilhar seus segredos, sem que você saia contando que você é privilegiado porque ouviu isso? Sabe por que muitas vezes nós oramos por doentes e os doentes não são curados? Porque talvez as pessoas tenham expectativas em nós e não em Deus que está fazendo o milagre. Sabe por que muitas vezes nós oramos por pessoas mortas e ordenamos que elas ressuscitem e elas não voltam à vida? Porque talvez nós estamos muito preocupados com a nossa reputação e com o nosso nome que vai ser veiculado na mídia, porque a gente orou e o milagre aconteceu. Não, foi Deus que fez. Deus, Ele não encontra mais corações que estejam livres do seu próprio eu e que abracem os segredos do céu. Meu irmão, será que você consegue entender isso? Será que Deus pode repartir os seus segredos conosco sem a gente usar isso? Sabe o que acontece? Muitas vezes eu ando abraçado com o pastor Rodrigo, porque talvez ele seja um cara influente na sociedade, então muito mais vale eu ligar a minha imagem à imagem do Rodrigo, porque eu vou ter visibilidade. Deus não trabalha assim, porque Ele não quer pessoas que se aproximem dEle por interesse, para que a glória seja do seu eu. Ele quer pessoas que se aproximem dEle, se submetendo ao propósito e à sua vontade. Aí essas pessoas, Ele pode o quê? Revelar os intentos e os segredos. A Bíblia diz que existe sim um nível de pessoas que Deus pode impartir seu coração e revelar os seus intentos. Queridos, Deus está dando um recado para nós nesse dia, que Deus vai nos usar no silêncio. Repita assim comigo: Deus vai me usar no silêncio. Deus vai romper a gente na nossa vida com a boca fechada.
É uma revolução silenciosa. Essa é a parte do projeto contra Jezabel. Deixa eu te falar uma coisa. As grandes revoluções, aliás, as grandes rebeldias nacionais, elas aconteceram de que maneira? As pessoas saíram à rua, pintaram as caras, jogaram bombas de efeito moral, acabaram provocando um pandemônio. A sociedade virou de cabeça para baixo para eles poderem instituir as questões. As revoluções não. Elas aconteceram estrategicamente, silenciosamente, com conexões de pessoas importantes para a conclusão daquele projeto. E de repente, existiam os grandes golpes de Estado, onde quando as coisas mudavam, é porque já estavam acontecendo há muito tempo nos bastidores e ninguém sabia. O que vai acontecer no reino é isso. Uma revolução silenciosa. Deus, ele vai usar pessoas que a gente nem imagina. Deus, ele vai levantar pessoas que a gente nem pensa. Deus vai usar pessoas que ninguém mais tem expectativa, são os improváveis. E ele vai causar isso de uma maneira tremenda. Vai acontecer um terremoto. Escuta o que eu vou te dizer. Deus sabia que quanto mais o homem falasse, mais ele se enrolaria. Por isso ele disse: vai quieto e volta quieto. Quanto mais a gente fala, querido, quanto mais a gente compartilha nosso coração, mais a gente se enrola. Eu estava contando para o Rodrigo um episódio de um pastor que foi lá na igreja e contou uma situação muito engraçada, muito interessante. Ele disse que ele estava brincando de polícia e ladrão, ou soldado e índio, com o filho dele, na sala de casa. E aí, essa criança veio e amarrou a mão, e ele conseguiu se soltar. Amarrou os pés e ele conseguiu se soltar. Botou as mãos para trás e ele ainda conseguiu se soltar. Mas de repente o telefone tocou, e ele colocou o telefone aqui do lado para conseguir atender. E o menino foi, aproveitando que o pai estava totalmente distraído, e foi enrolando e amarrando e dando nó, e quando ele foi tentar se soltar, ele caiu no chão. Ele já estava preso. Porque quando nós falamos muito de nós nos distraímos com o propósito. E o diabo tem espaço para achar vulnerabilidade, debilidade naquilo que a gente está dizendo para usar contra nós. E a gente cai. Então nesse tempo, não faz muito barulho. Meu pai sempre dizia o seguinte, que quando a gente pega um passarinho, a gente tem que apertar ele com muita força na mão. Porque se a gente deixa um pouco de espaço, ele se bate tanto que ele quebra a asa. E é o que acontece com a gente. No momento do desespero, em que o eu quer gritar, em que a carne quer falar, a gente se bate tanto que a gente quebra a asa. Aí Deus se vê obrigado a nos apertar na sua mão, e a gente acha que vai morrer. Porque a gente quer abrir a boca, quer falar, quer gritar, quer esbravejar, quer dar uma resposta. Mas Deus está dizendo: silencia, porque eu quero você numa posição silenciosa. O seu ministério, ele não pode ser medido pela sua popularidade, pelo seu eu. Mas o seu ministério, ele vai ser medido pelo impacto que você está causando na vida das pessoas, no caráter privado. Muitas vezes nós achamos que aquela mulher que aparece muito, que fala muito, que ora muito, é a mulher que consegue restaurar seu casamento e alinhar o seu marido. Eu conheço muitas mulheres que tiveram que se esconder por meses para conseguir entrar num lugar de sujeição e de submissão para que o seu marido pudesse aparecer. Elas renunciaram o próprio eu e numa revolução silenciosa elas ganharam seu marido para Jesus. Eu conheço muitos homens que, sem abrir a boca, geraram projetos incríveis de Deus no coração de suas esposas. Por quê? Porque o silêncio, ele é parte de uma sabedoria que vem do alto. Eu conheço gente, filhos, que somente com as suas atitudes, mas sem nada falar, conseguiram ganhar sua família, seus pais inteiramente para Jesus. Eu conheço igrejas que não eram numerosas, porque não adianta você ter um templo cheio com 3.000 pessoas, de pessoas vazias. Mas às vezes um grupo pequeno de pessoas, mas tão alinhado com o céu, que causou um impacto numa cidade, foi a resposta para aquela geração. Deus, ele age fora dos nossos padrões. Qual é o impacto secreto que você está causando na vida das pessoas? O seu caráter privado,
ele é um caráter alinhado com o céu, para que a autoridade de Deus possa vir sobre a sua vida e usar a sua vida para causar mudança à sua volta. É muito engraçado que os abalos sísmicos, quando acontecem muitos terremotos, aonde a terra racha, aonde a terra treme, aonde ela fende, o barulho, ele é ouvido, mas a maneira com que ele vai irradiando isso, e como ele vai crescendo e aumentando de nível, destruindo grandes cidades, é que dá o grande barulho. Ele começa silencioso e ele termina com estrondo. Você já viu trovoada? É a mesma coisa. Quando os céus liberam um trovão, ele começa tímido e ele acaba realmente com grande estrondo. Parece que o teto vai cair na nossa cabeça. Tudo em Deus começa pequeno para ter uma resposta de grande envergadura. Nada em Deus começa grande. Começa humilde, começa tímido, começa modesto. Por quê? Porque a glória de Deus é que faz isso crescer e aparecer. Será que você está disposto a assumir esses riscos? O alinhamento da visão, ele vai pedir para você muitos sacrifícios. Aonde é que você quer chegar? Você já parou para pensar que esse rapaz, ele tinha um preço a ser pago? Como eu falei nesses dias aqui, a moeda do reino é a vida. Esse menino, ele poderia correr o grande risco de chegar dentro da tenda de Jeú e ter a sua cabeça decapitada. Os capitães estavam ali reunidos. Será que não é nenhum espião infiltrado de Jezabel? Mas ele não teve medo. Ele se dispôs a cumprir o propósito. Ele se dispôs a cumprir os pré-requisitos. Queridos, quando Deus nos usa contra o espírito de controle, o espírito de manipulação, Ele nos usa de uma forma radical. E quando nós entramos debaixo dessa proposta, nós temos que ter consciência de que nós vamos ter muitos danos. Mas todos eles são danos reparáveis. Por quê? Porque Deus cuida de nós. Mas você vai ter algumas perdas, sim. Mas essas perdas nem se comparam ao lugar que Deus vai te colocar. Essas perdas nem se comparam ao nível que Deus vai estabelecer. Essas perdas nem se comparam àquilo que Deus vai instituir através da sua vida. Eu não posso pensar em quanto eu vou perder e o quanto aquilo me atinge negativamente. Por quê? Porque a minha posição é entender e atender as atitudes do céu. Por quê? Porque a minha vida vai tocar outros. É uma reação em cadeia. Se eu for usado, eu sei que eu sou uma peça estratégica para o cumprimento do propósito. Esse moço, ele disse, eu vou, mesmo que eu perca a minha vida, mesmo que eu tenha danos, mesmo que eu sofra, mas eu vou fazer aquilo que Deus está propondo. Por quê? Porque eu vou ungir Jeú, e Jeú vai se levantar e Jezabel vai cair. Quem teve o nome veiculado foi Jeú. E o nome de Jezabel, que era contrário à vontade de Deus, aparece mais do que o nome dele. Mas ele não se importou com isso, porque ele entendia que ele precisava estar na posição correta. Será que você entende que um posicionamento seu beneficia as nações? Que uma resposta sua, uma atitude de alinhamento seu com o céu, toca as outras pessoas, trazendo vantagens e benefícios para quem está à sua volta? A sua atitude, querido, pode mudar a realidade de muitas pessoas. Não só da sua casa, não só no seu casamento, não só na sua família, mas de comunidades inteiras, de uma grande nação. Você pode ser algo que vai ressoar por toda a eternidade. Jeú também nos ensina uma coisa muito importante aqui. Viu, líderes presentes, de que a matéria-prima de um homem que mata Jezabel é a humildade. Sabe por quê? Porque Jeú, ele reconheceu a unção que estava naquele moço. Ele entendeu a forma com que aquele homem era usado por Deus. Nós precisamos entender e honrar pessoas estratégicas que nos levam ao governo. Porque só os humildes sabem honrar de verdade.
Só os humildes conseguem reconhecer conexões proféticas no reino, porque isso é nobre. A honra, querido, é necessária para que todo o potencial daquela pessoa seja desencadeado sobre a sua vida. Deixa eu te explicar isso. Jesus disse que o profeta na sua casa não tinha honra. Por que ele disse isso? Porque quando chegou lá na terra dos seus pais, eles disseram assim: mas esse não é o filho de José? Não é o filho de Maria? Não é o irmão desse, daquele? Não é aquele camarada que andava com os carpinteiros? Não é aquele pobre coitado? Por que ele está aí pagando de bacana, querendo ser o Messias, dizendo que ele é o Filho de Deus e a resposta para esse lugar? Não, gente, pelo amor de Deus, não vai acreditar nessa lorota. E a Bíblia diz que naquele lugar, Jesus pôde fazer apenas alguns poucos milagres. Por quê? Porque quando eles não honraram Jesus, eles não liberaram o potencial que Jesus tinha para aquela localidade. Quando você não honra a pessoa que está ao seu lado, querido, você não consegue receber a unção que está sobre a vida dela, sobre a sua vida. E é assim que o reino cresce, você sabia disso? É assim que o reino cresce, com essas conexões de honra. Só tem um coração de rei quem consegue ouvir a voz de um indigente. Eu vou voltar a dizer isso. Só tem o coração de rei quem consegue ouvir a voz de um indigente, quem consegue aprender com os pequeninos como Jesus aprendia. E aí sim, a unção dessas pessoas é repartida conosco, quando nós honramos essas pessoas que podem nos servir. É assim que a gente cresce no reino. É assim que a gente desenvolve no reino, com conexões corporativas. São redes de bastidores que o mundo não consegue enxergar, mas em que as pessoas elas conseguem o quê? Se cooperar para desenvolver o propósito. Será que você pode olhar para o filho do carpinteiro e se submeter? Será que você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e entender que aquela pessoa tem palavras, unção, graça, para além de servir o seu coração, poder impartir aquilo que está no coração de Deus para fazer você crescer? Isso é humildade. Não tem nada a ver com cargos, mas tem a ver com pessoas. Por quê? Porque no reino, os mais fracos, eles são indispensáveis, e os mais indignos, eles são os mais valiosos. Hoje, deixa eu dizer uma coisa para você, os nossos melhores obreiros do Ministério Mevan, eles chegaram arrebentados. Casamento destruído, vida totalmente desmoralizada, sem qualquer tipo de padrão, doentes, arrebentados, com religião, com formatação, chegaram se arrastando. Mas essas pessoas, elas se colocaram tanto em Deus, que Deus conseguiu fazer dos fracos indispensáveis e dos mais indignos os mais valiosos. Sabe por quê? Porque Deus nos ensinou a não ter um coração de Saul. No governo de Saul as pessoas eram usadas, porque Saul só se importava com as vitórias, ele queria alcançar resultados. Nós precisamos entender que Deus quer que nós tenhamos o coração de Davi. Davi amava as pessoas, por isso ele era amado por elas. Por isso que os seus valentes conseguiram ir longe para buscar um copo d'água daquela fonte, correndo risco de vida. Por quê? Porque Davi se importava com relacionamentos. E Jeú então ele cumpre o propósito de destronar Jezabel, mas por causa de um moço que conseguiu entender que ele precisava valorizar muito mais o propósito, porque o propósito está acima da dor. Desculpe que eu vou te falar, se isso até vai te escandalizar, mas Deus não está preocupado com as suas crises emocionais, e nem com as minhas. Deus não tem isso, porque Deus não tem alma, Ele tem espírito. Ele é espírito. Deus está preocupado com o nosso alinhamento no espírito, porque um espírito alinhado com o céu, ele vai conseguir fazer com que a alma, ela seja totalmente condicionada ao propósito. Fique de pé comigo nessa noite. Desculpa o que eu vou te dizer, mas nessa noite eu não vou chamar você aqui à frente. Você sabe o que Deus está te pedindo. Se você quiser vir, você vem. Porque às vezes a gente chama as pessoas aqui à frente, mas isso não parte do coração. Mas essa é uma noite de quebrantamento e é uma noite de humilhação, entendendo que nós estamos valorizando muitas coisas que Deus não valoriza mais, e que nós precisamos morrer.
O espaço aqui na frente está liberado. Se você quiser, sinta-se em casa. Você está na casa do Pai.